Olá, meus irmãos, muito bom dia. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, aqui pela Rádio Portal de Luz, hoje com o estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Queremos agradecer a você que nos acompanha aí pela Rádio Portal de Luz, queremos agradecer a você que nos acompanha pelo Facebook ou pelo canal do YouTube. Sempre bem-vindos aí. A gente agradece a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Você que nos acompanha na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja na boa sintonia da Rádio Portal de Luz. Essa rádio, ela é direto de Ceará Mirim para todo o Brasil, levando até você momentos de paz, de luz e de reflexão. A gente agradece a tua audiência e mandamos aí um bom dia especial a todos os amigos que fazem aqui a programação nos bastidores, o nosso amigo Roberto Martins, o nosso amigo Nisário Santos, Vida Júnior. Vamos mandando um abraço para o nosso Vinícius Magalhães. Também temos aí todos os voluntários do Centro Caritativo São Francisco de Assis, todos os trabalhadores. A nossa querida Cláudia, um abraço arrochado a ela, a todos que fazem esse maravilhoso trabalho pelo Centro Caritativo São Francisco de Assis. Muito bom dia, e hoje nós temos aí o estudo do Evangelho, mas para fazer esse estudo nós temos os nossos companheiros Geilson Moraes e a nossa companheira Arisa, que vão fazer aí o exórdio. Vamos trazendo aqui os nossos companheiros à tela para possamos cumprimentá-los. Bom dia, Arisa, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Temos também o nosso companheiro Geilson Moraes. Bom dia, Geilson, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Delson, bom dia, Arisa, bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Sejamos todos bem-vindos. E hoje nós temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Né? O nosso querido Jailson irá fazer o estudo conosco. O item 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Né? Mas antes de fazer a exposição, a nossa companheira, a nossa irmã Arisa, irá fazer a leitura preparatória, né, exórdio, para dar início aos trabalhos dessa manhã. Já vou deixar você com a leitura e com o exórdio aí, com a prece inicial, Arisa. A palavra está com você. Bom dia, muito obrigada. Luz e paz para todos nós. O livro é Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O tema hoje é o 71, intitulado Em Nosso Trabalho. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo, essa passagem está em Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E, em todo lugar onde existe alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destrutivas que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele que destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos,
a erguer a casa de cada elevação e a construir o santuário que nos será próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Que assim seja. Meus irmãos, vamos tentar relaxar, fechar nossos olhos, agradecer a Deus por mais um dia que se inicia, que possamos compreender o Teu Evangelho da manhã de hoje e praticar no nosso dia a dia, nos tornando pessoas melhores amanhã do que somos hoje, na nossa escala evolutiva, que possamos continuar, degrauzinho por degrauzinho, nos melhorando a cada dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto aqui na terra como em todo o universo. O pão do corpo e da alma dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. E não nos deixas, Pai, cairmos nas tentações e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Arisa, a gente agradece aí a Deus, a Jesus, a tua participação. Obrigada. Tá? Muita gratidão e até uma próxima Até logo. oportunidade. Tchau, tchau. E assim nós já vamos envolvendo o nosso companheiro Geilson para que ele possa fazer a explanação e a leitura e a explanação do Evangelho dessa manhã para todos nós. E Jesus nos abençoe. Jesus, é com você. Obrigado, Delson. Obrigado, Arisa. Então, vamos estudar o Evangelho de Jesus. E, meus amigos que nos acompanham, eu gostaria de pedir a vocês, aqueles que desejarem fazer suas perguntas, pode ir perguntando aí no chat, a gente vai vendo aqui, e a gente vai fazendo esse estudo do Evangelho de uma forma, vamos dizer assim, interativa. Então, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, vamos participando e juntos a gente vai estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E o nosso Evangelho da manhã de hoje está contido, como Delson falou, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados misericordiosos. E nós vamos, nessa manhã, estudar precisamente os itens 7 e 8. O sacrifício mais agradável a Deus. O tema já é muito interessante, pelo menos, da gente começar já a refletir um pouquinho sobre ele. O sacrifício mais agradável a Deus. Então, existe um sacrifício, mas o que é sacrifício? Nós sempre pensamos em sacrifício quando a gente ouve esse termo, a gente sempre volta àqueles tempos antigos, né, onde existia a imolação dos animais, que eram ofertados, né? Mas aí a gente vai ver por que existia essa cultura, qual era o objetivo dela e qual o sentido, né? E a gente estudando o Evangelho, a gente vai ver que essa ação se dava exatamente numa atitude para quê? Para que houvesse o perdão das ofensas ou o perdão dos erros, ou seja, para que Deus me perdoasse, eu oferecia a Deus um sacrifício, e cada tipo de ofensa exigia um determinado sacrifício. Então, nós tínhamos os pombos, nós tínhamos o gado, nós tínhamos as ovelhas, né? Havia sempre o sacrifício de acordo com o tipo de erro, o tipo de falha que era cometida, né? Mas quando a gente vai analisar a palavra sacrifício, agora já dentro de uma outra perspectiva, sacrifício é algo que é muito difícil, é algo muito complicado, né? Todo sacrifício demanda o quê? Demanda muito esforço, demanda renúncia, demanda você perder alguma coisa, né? Você tem que sacrificar algo. Então, para ser sacrifício, aquela tarefa tem que ser muito difícil de se realizar. Às vezes, até um verdadeiro martírio.
de uma extrema dificuldade, porque você precisava oferecer algo, né, aquele bem, de acordo com o pecado, de acordo com aquilo que você houvera cometido. Mas tinha que ser algo realmente muito difícil de ser feito, que demandasse mão de obra, que demandasse realmente um esforço grande. Aí Jesus chega e diz, olha, todo esse esforço, todo esse sacrifício mais agradável a Deus aí ele vai nos ensinar. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferta no altar, olha só, o ato de você ir ao altar para a cultura da época era algo santo, era algo sagrado, era algo para aquelas pessoas mais, vamos dizer assim, importante, né? Era o auge. Aí Jesus diz, olha, antes de toda essa importância, se você lembrar de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, aí a gente também começa a analisar um pouquinho. Vamos lá. Sacrifício é algo muito difícil. Algo que demandaria um grande esforço. Algo que demandaria você abrir mão de algo. É um sacrifício. Para Deus perdoar, ou seja, para que Deus possa lhe beneficiar em alguma coisa. Aí Jesus diz, olha, se você vai fazer esse alto, mas você lembrar que o vosso irmão tem algo contra você, mas olha só, como é sutil um pouquinho. Vos lembrades de que o vosso irmão tem algo contra vós. Aqui não é você ter algo contra o outro, é o outro ter algo contra você. Essas palavras demandam a gente pensar um pouquinho. Por quê? Quando a gente diz que fulano fez alguma coisa contra nós estamos em que condição? Daquele que foi ofendido. Alguém me fez mal, então agora eu me sinto ressentido com isso. Mas veja bem, se você lembrar que alguém tem algo contra você, ou seja, se alguém vê você nessa perspectiva do ofensor, e aí ele já tira você exatamente do campo de quê? Do campo de quê? Eu sou aquele que foi, que sofri o processo, e chama você a refletir, a reflexão, porque alguém também tem algo contra você. Então, por que alguém tem algo contra você? Vamos refletir. Será que a culpa, ou será que o processo é só de lá para cá? Será que você também não tem culpa nesse processo? Se vos lembrarem de que vosso irmão tem algo contra vós. Ou seja, sai do campo de visão do que foi ofendido, sai do campo de visão do coitadinho, sai do campo de visão daquele que está esperando, não foi ele que fez, foi ele que cometeu, a culpa não é minha. Sai desse processo de culpa, sai desse campo de visão. Deixa a vossa oferta junto ao altar, ou seja, não oferece a Deus, não. Mas a oferta não era para Deus me perdoar? Porque eu fiz algo contra meu irmão e agora eu preciso de perdão, então eu pego esse sacrifício, vou oferecer para que Deus me perdoe. Aí Jesus diz, não, vai aonde está e diante reconciliar-vos com vosso irmão. Depois então voltai e oferecei. Porque não é só palavras. Não é só questão vamos dizer assim, de culto religioso, não. E aqui sem crítica a questões religiosas, não. Não é só você dizer que é espírita, não é só você dizer que você vai ter que reparar, não é só dizer, não. É você promover a reparação. Lembra quando ele falou, apresentai a outra face? Lembra quando ele disse, olha, apresentar a outra face é exatamente o quê? Analisar numa outra perspectiva tudo aquilo. Sem ser pela perspectiva do ódio, sem ser pela perspectiva do rancor. E quando a gente vai estudar todas essas palavras e esses ensinamentos de Jesus,
à luz da doutrina espírita, à luz da imortalidade, na compreensão de que eu sou o Espírito eterno, de que eu não morro nunca, eu sou imortal, a morte não existe para mim. O corpo passa pelo seu processo natural de transformação, mas eu, Geilson, sou um ser imortal e não perco a minha individualidade. Na outra encarnação, eu não serei outra pessoa, eu continuarei sendo eu. Poderei ter outra identidade na Terra, porque assim, e aí a gente vai ter um grande benefício da lei do amor de Deus, que é o esquecimento do passado, que nos permite o quê? Que nós possamos vivenciar novas experiências sem estar vinculado, pelo menos de uma forma consciente e clara, porque estaremos vinculados sim, e o nosso inconsciente já nos traz aquelas empatias, aquelas antipatias, aquela tendência. É o filho que tende a não se dar muito bem com outro irmão, com alguém da família. Então, de alguma forma, a gente está ligado nesse processo, porque somos seres individuais, não perdemos a nossa individualidade, tudo que a gente aprende continua conosco, não perdemos nada. Então, mas noutra encarnação eu posso ter sido engenheiro, porque nessa eu não sei somar 1 mais 1. Tem uma razão. Porque existe uma grande lei nesse processo reencarnatório, que é de nos promover a nossa evolução. E essa evolução não se dá apenas do aspecto intelectual, mas do aspecto moral. E muitas vezes, nessa encarnação, o que nós precisamos é aprender as questões morais. Então, todo esse nosso intelecto, embora nós não perdemos, no momento atual dessa existência, ele é adormecido. Mas temos, sim, grandes reflexos disso. E por quê? Porque eu preciso desenvolver o amor, o perdão. E sendo eu senhor de mim, com todos esses conhecimentos, com toda essa capacidade, não abriria espaço para isso. É só a gente analisar. Quantos doutores, quantas pessoas formadas, quantas pessoas muito inteligentes dizem não acreditar em Deus e ignoram a família, o amor? Bom, não é o nosso ponto fundamental do estudo da manhã, mas são as consequências de toda essa cultura que nós estamos desenvolvendo nesse caminhar. Então, Deus nos dá o esquecimento do passado exatamente para que nós possamos aprender novas experiências. Mas nós não deixamos de ser quem somos. Jamais. Nada do que nós aprendemos, nós perdemos. Continua conosco e vai aflorando. E aí a gente pode ver crianças que nascem com tanta facilidade a várias ciências, das mais diversas possíveis, a arte. Então, que senão já o grande cabedal de aprendizado que o Espírito acumula nas suas existências. Então, Deus nos dá a reencarnação para que nós possamos, assim, aprender a nos depurar, a progredir. Então, somos nós, esses espíritos eternos. A vida é uma só. Isso é uma verdade, mas as existências na matéria são múltiplas. Como assim, Geilson? Porque eu fui criado por Deus, um espírito simples e ignorante no saber, com um objetivo, a perfeição. Mas por que Deus não criou perfeito? Porque Deus nos dá a oportunidade de aprender. Ele não quis criar, vamos dizer assim, robôs. Não, mas seres individuais, que escolheram amar porque amam, que escolheram seguir porque escolhem, e que trilham o seu caminho porque assim escolhem. Então, nós, sendo esses seres criados por Deus, com esse destino à perfeição, vamos vivendo essas múltiplas existências, porque em uma única só existência não temos a capacidade de nos tornar, vamos dizer assim, bons, né? Todos nós temos muitas falhas, muitos erros, mas todos nós também temos muita coisa boa já que aprendemos. Ninguém é mau,
na sua essência, né? Nós todos somos criados por Deus, então nossa essência é Deus, nossa essência é o bem, nossa essência é o amor. E assim nós vamos progredindo, e assim nós vamos avançando. Então, quando Jesus diz, se portanto, quando fores depor e lembrar que tem algo contra teu irmão, volta e reconcilia-te com ele para que você possa se reconciliar com Deus. Veja, para que eu possa me reconciliar com Deus, primeiro eu tenho que reconciliar com meu irmão. Normalmente nós fazemos o quê? Nós dizemos, Deus me perdoa, mas queremos esquecer o outro. Não. E aí a lei da reencarnação vai dizer o quê? Você vai ter que reencarnar com ele. Meu amigo, por mais que você queira colocar aquele ser que muitas vezes é antipático a nós de lado, o processo de amor que Deus impõe para cada um de nós é a reconciliação. E se nós não quisermos trilhar esse caminho da reconciliação por opção, aí é onde nascem as expiações. Seremos colocados um ao lado do outro de forma compulsória, sem opção. E aí nós entendemos muitas vezes, com essa visão, porque nós temos pessoas dentro de uma mesma família que não se toleram, porque são espíritos que já trazem em si toda essa problemática. E porque Deus colocou ele junto para aprender a amar, e qual é meu dever amar? Ah, mas ele é isso, ele é aquilo. Bom, Jesus falou, eu odeio o pecado, mas amo o pecador. Posso não concordar com nada que o meu irmão faça. Posso não concordar com nada da conduta de vida das suas escolhas. E não tolero. E se é uma situação que me coloca num ponto onde eu tenho que exercer o meu papel como cidadão, que tenha que colocar a situação às claras, bom, mas desenvolver dentro do coração o ódio por ele, não. Está pronto para auxiliar na hora que for preciso auxiliar, sim. Eu não posso impedir que você tome as suas decisões, as suas ações. Não concordo e não vou estar do seu lado, porque, veja bem, os espíritos superiores, os nossos anjos da guarda, eles nunca nos abandonam. Está escrito lá no livro dos espíritos. Mas, quando nós não escutamos a voz do nosso anjo da guarda, ele se afasta. Por quê? Mas foi ele que se afastou? Não. Nós nos afastamos dele no momento que nós não ouvimos as suas orientações. Mas eles continuam de longe olhando. E quando nós estamos prontos para o auxílio, eles se aproximam. Então, deve ser o nosso papel. Não concordo, não concordo. Me distancio, mas estou ali. Pediu ajuda, estendeu a mão, estou ali. Porque Deus só nos coloca junto quando nós temos condição de superar. É fato. Quando nós temos condições de aprender. Ah, mas você não conhece, a pessoa é assim, é assado. Veja bem, aqui nós não estamos para julgar. Somos espíritos eternos, imortais. Certo? Nenhum de nós é santo, nenhum de nós é bom. Todos nós caminhamos a santificação e todos nós caminhamos o caminho e trilhamos essa estrada, que, como Jesus falou, é estreita, é árduo, a porta é estreita, porque essa estrada que nos conduz à perfeição, que nos conduz a Deus, Jesus falou, porque difícil é o caminho, estreita é a porta que conduz à salvação. Porque exige exatamente essas renúncias, exigem exatamente estes sacrifícios, exige exatamente colocar de lado o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, a nossa, como é que eu posso dizer, o nosso orgulho. E isso é difícil de tirar, mas não impossível. E é difícil, sabe por quê? Porque nós nos comprazemos nisso.
Porque também Santo Agostinho vai nos ensinar no Evangelho segundo o Espiritismo que é muito fácil. O que nos falta é vontade. Porque o nosso desejo, quando estamos num conflito com o outro, não é de reconciliar, é de mostrar nossa superioridade, é de mostrar o quanto o outro está errado, é de nos mostrarmos superiores e quanto nós somos melhores. É o orgulho, é o egoísmo. Não é isso, meus irmãos? Como Santo Agostinho falou, a maior causa dos entraves que nos impede o nosso adiantamento no nosso processo evolutivo. E vamos seguindo o nosso estudo. Ainda nenhuma pergunta. Dona Cláudia, bom dia, filhos de Francisco. Que Deus abençoe a todos, muita paz e luz. Bom dia, minha mãe. Que Deus abençoe a senhora. Ó, e aquele abraço bem forte, né? Então, meus amigos, Mari Góes, bom dia, Mari. Bom dia, Dona Rosane. Bom dia a todas. Inalda Martins. Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham. E olha, pessoal, vamos fazendo algumas perguntas para a gente interagindo. Eu gosto que a gente vá conversando, porque a gente vai sentindo, tendo aquele feedback de vocês, né? Então, seguindo no nosso estudo, nós vamos agora para o item 8. E o item 8 diz, quando diz, ide, reconciliai-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Olha só, aquilo que nós falávamos. É o sacrifício que o homem faz do seu próprio ressentimento. Esse é mais agradável a Deus. Que antes de apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos. Eu sempre lembro do Pai Nosso, que nós sempre oramos, Pai Nosso que estás nos céus. Primeiro o termo Pai Nosso. Quando nós falamos Pai Nosso, porque Deus é Pai de todos nós. E isso é muito significativo, porque como povo, naquela época, aquela civilização achava-se a única civilização que era protegida por Deus. Olha só, era o povo de Deus, era o povo do Senhor dos Exércitos, era o povo, né, do Criador. E os outros eram filhos de quem? Porque se só eu sou de Deus e só o meu povo é de Deus, quem criou os outros povos? Então existe um outro Deus? Existe um outro Pai? Existe uma outra origem? Hein, meus irmãos? Não, não existe. Toda a nossa origem é divina. Tudo inicia-se em Deus. Ele é o nosso Pai e Pai de todos nós. Ah, Geilson, mas Deus é Pai daquela pessoa que faz tanta maldade? É, meus amigos, é sim. E como a lei das reencarnações nos mostra, hoje nós somos muito melhores do que ontem, porque a lei é do progresso. Mas ontem nós estávamos naquela mesma condição daqueles que hoje nós chamamos ou consideramos espíritos inferiores ou espíritos maus ou pessoas maus. E a lei do progresso, a lei do amor nos trouxe até aqui. E nos compete agora o processo de auxiliar. O processo, né? E vamos encontrar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo caridade para com os criminosos. É um texto muito lindo que merece a nossa atenção, que merece o nosso estudo. Mas seguindo no nosso raciocínio, toda origem é divina. Então, Geilson, essa pessoa que fez um mal, bom,
como falávamos, a lei, e Jesus já nos ensinou, é de progresso. E dentro da lei do progresso, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Veja como, quando nós olhamos toda a nossa existência, todas as nossas provas, tudo aquilo que nos sucede, com a visão da imortalidade, veja bem, nos traz uma responsabilidade. Porque tudo que eu planto, eu colho. É fato. Jesus falou, tudo aquilo que se planta, se colhe. E a doutrina espírita vem mostrar que tudo que se planta, se colhe através da lei de ação e reação, que é uma lei divina, uma lei natural, a lei de causa e efeito. Mas, Geilson, eu vejo pessoas que fizeram tanto mal e aparentemente são pessoas que estão tão bem de vida. Você está falando... Sim, veja bem, nós aqui não estamos estudando nenhum caso específico, mas uma coisa eu posso dizer, que diante da lei de causa e efeito, cada um vai ter que se reparar. E o aparente bem que se vive, o aparente, por que aparente? Porque pelo processo da lei é apenas isso, é aparente, porque vai ter que reparar com a lei. Está hoje milionário, está milionário porque pisou em cima de muita gente para poder, assim, fazendo outros sofrer, sem comprar medicamentos, sem promover a saúde, ou sem valorizar o trabalho, sem valorizar a pessoa, e acabou enricando por trabalho escravo, por isso, por aquilo. Perante a lei de Deus vai reparar. Eu gosto de uma... que eu acho muito didático, que tem no nosso EJE, né, um texto, um conto, eu acredito que foi de Irmão X, eu não tenho a certeza agora, de Humberto de Campos, mas o texto diz o seguinte, ele conta a história de Licurgo, a história de um senhor que era um homem rico, mas guardava naquela época, né, um tempo mais antigo, todos os seus bens ele guardava em casa. E aconteceu que houve uma grande enchente e esse senhor, ele não casou, que era para não dividir a sua herança, né, para não ter ninguém para dividir os bens, ele trabalhava só para ele, então ele não casou, não tinha filhos, era uma pessoa que vivia por trabalho, e do trabalho e por trabalho, e era só o que ele fazia, né? Então, o que é que aconteceu? Ele acumulou muito dinheiro, muito tesouro, e já, aí me diga uma coisa, uma pessoa que tem muito dinheiro, mas vive só, está feliz? Quantas histórias que a gente vê de pessoas com tantos bens que se suicidaram e você pergunta, mas por que a pessoa tem tudo? Bom, seguindo a nossa história, o nosso exemplo que nos conta Humberto de Campos, o que é que aconteceu? Houve uma grande enchente, e nessa enchente, um jovem que vivia sofrido, e o texto descreve muito bem a fisionomia dele, marcada pelo sol, pelo trabalho duro, árduo, da terra seca, né? E naquela enchente, a água subiu, ele tramou um projeto. Ele disse, vou lá matar ele, roubar tudo, jogar na água, porque o povo vai achar que ele morreu afogado, porque ele não queria sair de casa, não queria abandonar seu tesouro, né? Então, o que foi que ele fez? Ele foi e cumpriu o plano. Cumpriu o plano, jogou o corpo no rio, o rio levou, pela manhã o povo achou que ele tinha sido se afogado pela correnteza, e ele levou tudo de bem, viajou da cidade. Bom, e aí foi viver uma vida muito abastada agora, com grande riqueza, mas sempre perturbado, sempre agoniado, sem paz, sempre com medo. Era o espírito do velho que ficava próximo dele, exigindo que ele pagasse pelo erro que ele fez. Então ele ganhou um obsessor, na realidade vivia uma vida com muito dinheiro, mas sempre com a culpa, e sempre com aquela sensação de que as coisas podiam se perder. Era uma vida muito complicada. Bom, mas houve um momento que ele casou e teve um filho. Quem reencarnou como filho? Aquele velho. Para quê? Para que
o bem voltasse, os bens, ou seja, aquilo que era de direito dele voltasse para ele. A princípio, o filho não se dava muito bem com o pai, mas aí pelo processo, graças a Deus, né, as coisas vão se reparando, e ali houve o processo da paternidade, da filiação, e houve o processo de reconciliação. Veja como é lindo a reencarnação, meus amigos. Porque aquele que foi o ofensor se tornou agora o provedor. Aquele que causou o mal tornara-se agora aquele que faria ou promoveria o bem. Essa é a lei de Deus. É por isso que eu repito sempre que toco nesse assunto e falo sobre reencarnação. Para mim, é o maior exemplo da lei de amor, justiça e caridade. Para mim, é a síntese do amor de Deus, porque não condena ninguém ao inferno eterno e dá a oportunidade da reparação mesmo àqueles que mais cometeram erros e falhas, dando a oportunidade de voltar e reparar-se com todos aqueles, nação, povos, pessoas, da qual ele comprometeu. Então, voltam agora com a finalidade do reajuste. E assim nós vamos aprendendo pela lei do amor, e assim nós vamos crescendo. Veja como nossa visão muda quando nós olhamos essas palavras, reconciliai-vos. Porque em Mateus 5:23, aqui o texto nos traz 23 e 24, mas ele prossegue ainda no 25 e 26, e ele vai dizendo que o quê? Antes, e reconcilia-te, para que não te joguem, não te entreguem ao juiz, e o juiz não te coloque em prisão, porque lá não sairás enquanto não pagares o último centil. Veja bem, isso é em Mateus já 25, 26, 27, 28, né? Que é a sequência desse texto que está no Evangelho de Mateus, que é a base do nosso estudo da manhã de hoje. E Jesus vai dizer, olha, se não se entrega o juiz, quem é nosso juiz? Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Veja, por mais que nós tentamos nos justificar quando cometemos qualquer falha, sempre na nossa mente a gente vai tendo aquilo, mas eu fiz isso. O juiz. E aí, às vezes, muitas vezes, quantas pessoas vivem processos dolorosos de culpa, de culpabilidade, de sofrimento, porque se sentem nesse processo. É muito doloroso. E o juiz não te coloca em prisão, porque ali haverá choro e ranger de dentes. E não sairás enquanto não pagares o último centil. Quando nós olhamos essas palavras de Jesus com esse olhar da imortalidade, com esse olhar que a doutrina espírita nos traz, a doutrina espírita que nos consola, porque no mesmo instante que ela vem dizer que tudo que se planta, se colhe, que existe uma lei maior que rege o universo, que é a lei de amor, justiça e caridade, e que tudo está ligado nessa lei de causa e efeito, ela vai dizer, planta o bem. Ela vai dizer o que Jesus ensinou, dá a outra face, porque ela vai explicar no seu aspecto científico das energias que nos envolvem, como citamos no nosso exemplo, quando uma pessoa muitas vezes estava ali com aquele obsessor, e às vezes, muitas vezes nós dizemos que o obsessor é quem? O obsessor é um espírito mau que está perseguindo? Não. É alguém que diante do processo que sofreu, pede justiça. E aí, nesse caso, a justiça está ligada diretamente à lei de amor. Sempre que nós pensamos no termo justiça, nossa mente logo se compete à punição. Não. Eu admiro muito, assim, eu sou um verdadeiro admirador. Veja bem, lei de amor, justiça e caridade. Kardec, os espíritos colocam a lei de amor atrelada à lei de justiça e atrelada à lei de caridade. Porque não existe justiça onde o amor não impere, onde a caridade não seja o maior alvo a ser conquistado. E não existe caridade onde a justiça não impera. Não existe caridade onde o amor não seja a canção ou a melodia a reger a ação.
Por isso que Paulo diz, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, mas não existisse caridade ou amor, nada disso eu me aproveitaria. Aí você vai dizer, mas como é que eu posso dar o meu corpo a ser queimado e não haver caridade, não haver amor? Da mesma forma que não adianta eu tentar o processo de reconciliação ou esse processo que Jesus falou de ir até Deus, se primeiro eu não me reconciliar comigo, com a lei de Deus, com a lei de amor, justiça e caridade. Bom dia, eu parei um pouquinho porque houve uma pequena queda de energia aqui, mas eu acredito que vocês estão me ouvindo, né? Eu estou pelo notebook, então acho que a internet não caiu. Estão me ouvindo, pessoal? Tá tranquilo, tranquilo. Beleza, porque o computador desligou aqui a luz. Tá tranquilo. Aproveitando, já Então, tem continuando. Pergunta da nossa Andressa, se você puder responder, Sim. interagir com ela. Bom dia. E quando a outra pessoa não aceita, o que devo fazer? Bom, esse processo ele se inicia em nós. Em nós. Veja que a lei é de amor, justiça e caridade. A mim compete uma parte da tarefa. Ao outro compete a parte do outro na tarefa. Eu não posso modificar o pensamento de ninguém, ou eu não posso mudar pela minha vontade simplesmente o comportamento de outra pessoa. Eu devo mudar o meu comportamento. Então, eu não desenvolver mais esse ódio, eu não desenvolver mais esse rancor, eu não desenvolver mais esse processo, é a minha parte. Eu tentar o processo de reconciliação, que às vezes nem é possível na atual existência, porque às vezes, pessoal, o perdão ou esse processo de reconciliação não quer dizer necessariamente caminhar lado a lado com o outro nesse momento existencial. Por que você fala assim nesse momento existencial? Eu vou dar uma explicação, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Mas antes, veja, não compete a mim modificar a estrutura mental do outro. Compete a mim fazer a minha parte no processo. Não sem culpa, mesmo que eu seja o causador do erro, mesmo que eu tenha sido aquele, modifiquei meu pensamento, modifiquei minhas ações e agora sigo um novo caminho. Então, levanta a cabeça, né? Sacode a poeira e dá a volta por cima, certo? E segue sem culpa. É muito interessante de Paulo. Paulo estava matando os cristãos. Paulo ordenou a morte de Estevão por apedrejamento. Paulo saiu com uma carta para determinar que quem encontrasse um cristão, matasse, não estava cometendo crime, estava cometendo uma ação em defesa da Torá, em defesa da lei de Deus. Ele encontra Jesus, e no seu encontro com Jesus, Jesus disse, Paulo, por que me persegues? Quem sois, Senhor? Sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E depois desse momento, ele olha para Jesus, para aquela luz, e diz, Senhor, o que queres tu que eu faça? Ele não entra em processo de culpa, porque aquilo que foi, foi. Mas o que eu sou agora é o que eu sou agora. E a lei é de progresso. E a culpa é algo que nos coloca numa situação que nos impede o crescimento, porque a culpa neutraliza nossas forças. E não é isso. O processo é de transformação. Transformação de comportamento, transformação moral, é aquilo. O esforço em domar as más inclinações. Então, minha amiga, o processo é a sua parte. E o outro terá o momento dele, ou terá a oportunidade dele. E como nós somos espíritos eternos, o que é que acontecerá? Eu terei a oportunidade de trazê-lo agora em uma outra situação. Uma pessoa, em determinado momento, um casal, casaram-se, mas infelizmente, esse aqui é um exemplo que eu estou dando para que eu falei que vocês vão entender melhor como é que as coisas se processam. Casaram-se, uma família muito feliz, ele foi trabalhar em uma outra cidade, mas infelizmente ele acaba, para satisfazer seus desejos, tal,
porque não é fraqueza, na realidade é egoísmo, é você, né? Bom, mas não vamos entrar, que não é o nosso ponto, é só um exemplo. Então ele acaba se relacionando com outra pessoa, e nesse relacionamento sua esposa descobre, e ali a separação, mas aí ele pede perdão, eles voltaram. Ela esqueceu? Não, ela não esqueceu. Ela aceitou conviver, mas tinha sempre aquilo. E certa vez ele saiu para ir para a feira. Quando ele foi para a feira, depois do cometido, ele se tornou uma pessoa bem religiosa, né? E nisso o ajudou muito, né? Ele passou pela feira e a feira estava em frente a uma igreja. Como ele estava em frente a uma igreja, ele entrou na igreja. E ele entrou na igreja e era um domingo pela manhã, e ele ficou ouvindo a missa. Quando ele chega em casa, já lá para as 11 horas, ele havia saído para dar uma volta na praia às 7 horas, então ele ficou conversando com as pessoas, uma pessoa de fazer amizade muito fácil, uma pessoa muito alegre, e aí, quando ele volta para casa, a casa estava toda quebrada, TV, tudo, jogou tudo, quebrou a casa inteira. E ele, mas o que foi que houve? Você saiu, foi atrás de arranjar, né? E aí aquilo já estava o quê? Ela entrou no processo de crise, porque por conta da experiência que já tinha vivido, e ele estava onde? Bom, mas por que você está trazendo isso, Gilson? Para mostrar que ela perdoou, ela deu um passo nesse processo, deu sim, ela é verdadeira nisso. Mas a dor ainda está ali, tá. Mas esse é um processo de evolução, isso vai se modificar e se transformar com o tempo. E como? Através da reencarnação. Por quê? Porque na reencarnação, eles reencarnam agora novamente como marido e mulher, com certeza, e aí agora um vai ter que ser fiel ao outro, mas a esposa sempre desconfia. Sempre vai ter aquela desconfiança, mas eu nunca lhe traí porque você tem desconfiança de mim, né? E aí a razão está. Mas aí é necessário que o quê? Não a outra reencarnação agora, eles voltem junto para quê? Para que ela possa superar o trauma. Veja como é bonito a lei de Deus. Então, nesse fato, o quê? O outro não quer a reconciliação. Não quer. Meu passo é dar um passo em direção. E vou seguir a minha vida se as coisas não permitem que nós sigamos juntos. Um momento nesse processo divino, Deus vai nos colocar juntos. E nosso dever é amar, nosso dever é caminhar, nosso dever é compreender. Mas nos livrarmos, nós, desse processo, desses sentimentos de ódio, de rancor, de mal, que só nos faz mal. Quem perdoa, liberta-se. É engano que diz eu perdoei o outro se libertou da dívida. Não, quem perdoa sou eu. Então, na hora que eu perdoo, eu me libertei. É aquela algema que eu atrelo ao outro. Você vai pagar, e tem aquele ódio, e aquela outra pessoa se nutre do ódio. E aí eu me algemo a ela. Quando eu perdoo, eu tiro essa algema. É por isso que Jesus vai dizer, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque ele nos traz essa suavidade. E para concluir a leitura do nosso evangelho, a gente temos que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, cumpria-lhes conforme as suas palavras aos uso ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, porque espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar para fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor.
Bom, eu gostaria que o nosso amigo Delson chegasse aí para que a gente pudesse, nesses minutinhos finais, conversarmos. Nossos amigos que desejem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Delson, se desejar algum complemento, meu amigo, fique à vontade também, viu? Muito bem, Jailson. Eu acho que tá bem colocado por você essa questão, né, que nós temos que trabalhar, né, principalmente essa questão do orgulho, né, que às vezes nós temos tanto orgulho dentro de nós que não somos capazes de dar o primeiro passo, de estender a primeira mão, né? Esperamos sempre pela ação do outro. Ainda julgamos que nós somos os que acertamos e o outro é que errou, né? Quando às vezes nós deixamos de reconciliar, deixamos de estender a mão por esse orgulho. Não importa aqui no caso quem teve o erro, quem cometeu a falha, né? O que importa é dar o primeiro passo. Somos humanos, suscetíveis a quedas, mas não ficarmos caídos, não é isso, Jailson? Então, exatamente. Às vezes a ideia é essa, não importa que a espiritualidade vai nos incentivar sim a dar o primeiro passo. Nós precisamos estar ligados com a espiritualidade, estarmos em prece. Todos nós somos falhos, né? Então é nessa questão que você disse de perdão, de humildade, né? Naquela questão da oferenda mesmo, né? Porque às vezes nós queremos fazer bonito perante a igreja, perante a sociedade, camuflando aí tantas dificuldades que nós temos. Eu vou ainda tentar comprar indulgência, tentar comprar amor através de oferendas? Não. Eu vou ter que fazer a reparação. É isso que o Evangelho nos pede. Faça a tua reparação com o teu irmão, aí volta e faça a tua oferenda de todo o teu coração. Faça a tua oferta de todo o teu coração. Acho que você colocou de uma forma muito maravilhosa e os irmãos aí estão entendendo tranquilo. Tá? Mas fica à vontade. Ok. Não, agora a gente já caminha para o encerramento, né? Nossos amigos não colocaram umas perguntas aí. Mas perguntem, viu, pessoal? Eu gosto sempre dessa interação, isso sempre nos faz bem, para a gente ter sempre esse feedback, né, Delson? E como o diálogo, isso é muito bom. E eu gostaria, nas considerações finais, Delson, só trazer um pequeno texto que está no livro Parnaso de Além Túmulo, certo? Que eu acho muito bonito, assim, e de uma expressão muito grande, é de Antero Quintal, está no livro, como falei, Parnaso de Além Túmulo. E eu gostaria de finalizar exatamente com essa leitura, que ele diz, consolai. E ele diz, se eu pudesse, diria eternamente aos flagelados e desiludidos, que sobre a terra os grandes bens perdidos são a posse da luz resplandecente, a dor mais rude, a mágoa mais purgente, os soluços, os prantos, os gemidos, entre as almas são louros repartidos, muito longe da terra impenitente. Oh, se eu pudesse, iria em altos brados, libertar corações escravizados, sob o guante de enigmas profundos. Mas dizei-lhes, ó vós que estáis na terra, que a luz espiritual da dor encerra a aventura imortal dos outros mundos. Muito linda essa poesia, né? Essa poesia é maravilhosa. E esse livro, né, Jair? É todo um livro maravilhoso, né? É um primeiro trabalho, né? Trazido pela espiritualidade para as mãos de Chico. E é lindo essas poesias aí. São vários poetas que enriquecem o nosso dia. Tá? Então, Jair, vamos aqui passar o nome dos nossos ouvintes, prestigiar os nossos ouvintes, né? Que estão aí conosco, a Inalda Martins, quarta-feira de luz e muita paz. Bom dia a todos, bom dia, Inalda, você, né? Temos aí o portal de luz, sejam todos bem-vindos. Mais uma mensagem aqui, uma manhã maravilhosa para todos nós. A Rosane Moraes, assim seja. A Cláudia Rocha, bom dia, filhos de Francisco, que Deus
abençoe todos, muita paz e muita luz. Para você também, minha querida Cláudia. Temos aqui mais alguns irmãos, a Marigóis nos dando um bom dia. Novamente a Cláudia aí, devolvendo um abraço arrochado para você também, Jailson, para todos nós. Né? Temos a Andressa Ferreira, bom dia. E quando a outra pessoa, foi a pergunta que ela fez, que muito bem respondeu você, ficou esclarecido. Roberto Martins aqui respondendo o seu questionamento lá, se estava tendo som, né? Inalda, promover a reparação dos nossos erros e falhas, se reconciliando com os nossos irmãos para se aproximar de Deus, buscando a lei do progresso, dando os primeiros passos. Bela palestra. É uma colocação muito linda que a nossa querida Inalda sempre participa, né? E fica à vontade para você fazer algum comentário, né? Ela que agradece, gratidão. A gente que agradece a gratidão a todos por estar sintonizados conosco. Mas é isso mesmo, né, Jailson? Nessa caminhada nós vamos buscando esse entendimento, vamos interagindo. Graças a Deus nós temos essas possibilidades, essas probabilidades, né? E uma das coisas que eu costumo dizer que em tempos de pandemia nós estamos antenados mais que nunca, né? Se não vamos aprender é outro assunto. Agora, antenados nós estamos. Não é isso? Verdade. Então, eu gostaria de passar aqui uns 2 recadinhos do Centro Caritativo São Francisco de Assis. Só lembrando que o Centro São Francisco de Assis, a Casa Francisco de Assis, ela está preparando uma entrega de alimento para 500 famílias, agora dia 19 de dezembro. E está promovendo esse trabalho social, contando com a ajuda de todos nós, para que possamos auxiliar o centro a fazer essa distribuição, saciando a fome aí desses nossos irmãos, a necessidade. Está promovendo a entrega de cesta básica, são 500 cestas, cada cesta acompanhada de um frango, acompanhada de brinquedos, acompanhada de alimentos, de lanches para as crianças. É um bonito trabalho que sempre é feito todos os anos presencialmente, mas esse ano, devido à pandemia, está tendo que ser feito assim essa divulgação, né? E o trabalho vai ser feito lá na entrega, com todas as normas de segurança, na porteira do centro. Para quem não sabe, o centro fica na zona rural e ainda no interior a gente chama a cerca e a porteira. Então vai ser entregue naquela porteira com toda a segurança. Mas é preciso que todos nós nos unamos em prol dessa causa, né? Você que mora distante, em outra cidade, que queira contribuir, nós temos aí as contas. Eu vou ver se eu encontro aqui o link rápido para passar. Nós temos aí as contas do Centro Caritativo São Francisco de Assis, que por sinal está passando aí no rodapé, né? Pegue aí um número desse, faça a sua contribuição, não importa a quantia que você pode, pelo pouco que você pode vai ser muito, porque é juntando de pouco em pouco que nós vamos fazendo o movimento. Eu costumo dizer que cesta básica é montada de quilo em quilo, né? Hoje em dia, aqueles que não podem doar uma cesta básica, 1 quilo faz grande diferença. Então, meus irmãos, vamos ajudar o Centro Caritativo São Francisco a promover esse trabalho social aí em véspera do Natal. É uma época de solidariedade, de fraternização. Então, nós temos que auxiliar. Está aí as contas. E também agradecer a você que participa conosco de toda a programação da rádio. Nós temos os estudos aqui na rádio, na segunda e nas quartas-feiras, ao vivo, pelo canal do YouTube, transmitido pela Portal de Luz, estudando o Livro dos Espíritos, com uma sala com energia magnífica com nossos irmãos. Nós pedimos aí a você que queira, participe conosco. Esses eram os 2 recados que nós tínhamos para essa manhã. Já que não surgiu perguntas, nós vamos passando a palavra para que nosso irmão Geilson possa fazer a prece final e o encerramento do Evangelho dessa manhã. Então, que possamos, nesse ambiente mental de muita paz, de muita luz, nos vincularmos a esse amor de Deus
esse amor que nos ampara, que nos dá a vida, que nos dá a oportunidade da reparação, do avanço, do crescimento para a verdadeira felicidade. Obrigado, Jesus, Mestre querido e amado, por a força sempre presente que nos dais, para que possamos seguir, mesmo sabendo que somos falhos, mesmo ainda caindo tantas vezes. Obrigado pela força que nos dais na caminhada e por nos levantar sempre quando caímos. Obrigado aos nossos anjos da guarda, espíritos protetores, que sempre nos intuem ao bem, e que possa Jesus, nessa proposta divina, nos guiar nesse caminho, verdadeiro caminho, que nos conduz à verdadeira felicidade. Que a paz de Jesus possa estar em todos os lares que nos ouvem nesse momento, possa estar no nosso trabalho, possa estar dentro de nós. E aonde cheguemos, que possa também essa paz irradiar como luz, como a luz de Deus através de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Jailson, um abraço para você, uma bem abraçada, como diz a Cláudia, que possamos estar juntos nas próximas oportunidades. E gratidão a todos aí por participar conosco de mais essa transmissão do Evangelho do Nosso Senhor. Gratidão. E um bom dia a todos. Tenhamos aí um excelente trabalho para quem está trabalhando e descanso para quem está descansando. Bom dia, amigos.